Em algum momento da vida, muitas pessoas começam a perceber algo curioso nas relações humanas. Não é algo que acontece de forma dramática. Não existe um grande acontecimento que revele tudo de uma vez. É mais sutil do que isso. É quase como uma sensação difícil de explicar, mas que aparece repetidamente em diferentes situações. Você começa a notar certos padrões. Pequenos comportamentos que isoladamente parecem insignificantes, mas que, quando observados ao longo do tempo, começam a formar uma imagem muito clara. Você percebe que algumas pessoas parecem receber respeito com facilidade. Elas entram em uma conversa e são ouvidas. Expressam suas opiniões e raramente são interrompidas. Seus limites parecem ser considerados naturalmente, quase sem esforço. Mas ao mesmo tempo você observa algo que parece contraditório. Existem outras pessoas que fazem muito mais pelos outros. Pessoas que ajudam com frequência, que demonstram empatia, que estão sempre disponíveis quando alguém precisa de apoio. E ainda assim, curiosamente, são justamente essas pessoas que muitas vezes acabam sendo tratadas com menos consideração. Elas são interrompidas com mais facilidade. Seus limites são ultrapassados com mais frequência. Algumas pessoas parecem falar com elas de um jeito que jamais usariam com alguém que percebem como mais firme. Essa contradição cria uma pergunta silenciosa. Se alguém é gentil, compreensivo e disponível, por que nem sempre recebe o mesmo nível de respeito? Essa pergunta desafia uma ideia muito comum que aprendemos desde cedo. A ideia de que, se você for uma boa pessoa, as pessoas naturalmente irão valorizar você. Mas a realidade das relações humanas é mais complexa do que essa lógica simples. Às vezes, aquilo que parece uma qualidade pode estar criando o efeito oposto. E quando você entende esse mecanismo, começa a perceber muitas situações da sua vida sob uma perspectiva completamente diferente. O desejo de ser aceito é uma das forças mais profundas da natureza humana. Desde a infância, aprendemos que pertencer a um grupo é importante. Aprendemos que ser rejeitado pode trazer dor, desconforto e isolamento. Por isso, muitas pessoas crescem desenvolvendo uma habilidade muito específica, a habilidade de manter a harmonia. Elas se tornam extremamente sensíveis às emoções dos outros, prestam atenção em sinais de tensão no ambiente, procuram ajustar seu comportamento para evitar conflitos desnecessários. Quando surge uma situação potencialmente desconfortável, elas preferem ceder um pouco. Preferem relevar algo que as incomoda. Preferem manter a paz. Esse comportamento, em muitos contextos, pode parecer uma grande virtude. Afinal, convivência exige flexibilidade. Relações saudáveis exigem empatia. Mas existe uma linha muito fina entre flexibilidade emocional e autoanulação silenciosa. E muitas pessoas atravessam essa linha sem perceber. Porque, quando alguém passa anos priorizando constantemente o conforto dos outros, algo começa a acontecer no ambiente ao redor. As pessoas começam a perceber que aquela pessoa dificilmente criará resistência. Que dificilmente dirá não. Que dificilmente estabelecerá limites claros. E quando esse padrão se estabelece, ele começa a moldar completamente a dinâmica das relações. Mas o mais curioso é que quase ninguém percebe o momento exato em que isso começa. Muitas pessoas acreditam que respeito é uma consequência direta da bondade. Acreditam que, se forem compreensivas, pacientes e generosas o suficiente, as pessoas naturalmente irão reconhecê-las como alguém digno de consideração. Mas o funcionamento psicológico do respeito é mais complexo do que isso. Respeito não nasce apenas da simpatia. Respeito nasce da percepção de valor. E a mente humana interpreta valor através de sinais muito específicos. Aquilo que parece escasso tende a parecer mais importante. Aquilo que demonstra firmeza tende a parecer mais sólido. Aquilo que possui limites claros tende a transmitir mais presença. Por outro lado, aquilo que parece sempre disponível tende a parecer menos raro. Aquilo que nunca oferece resistência tende a parecer mais fácil de pressionar. Aquilo que sempre se adapta tende a parecer menos significativo. Esses processos raramente são conscientes. Na maioria das vezes, são respostas automáticas da mente humana. Mas, ao longo do tempo, esses sinais silenciosos moldam profundamente a forma como as pessoas percebem umas às outras. Entender esse mecanismo pode transformar completamente a forma como você interpreta muitas experiências da sua vida. Ser uma pessoa boa é uma virtude admirável. Mas existe um ponto em que a bondade pode começar a ser interpretada de maneira diferente do que se imagina. Isso acontece quando alguém começa a ignorar sistematicamente seus próprios limites. Quando diz sim em situações onde gostaria de dizer não.
Quando aceita comportamentos que, no fundo, sabe que são desrespeitosos. Quando continua oferecendo atenção, tempo e energia a pessoas que raramente demonstram reciprocidade. No início, essas decisões parecem pequenas. Uma concessão aqui e outra ali. Mas, com o tempo, elas começam a formar um padrão. E esse padrão envia uma mensagem muito clara para o ambiente. A mensagem de que aquela pessoa sempre estará disponível, sempre compreenderá, sempre relevará, sempre se adaptará. E quando essa percepção se estabelece, recuperar a autoridade pode se tornar muito mais difícil do que parece. Filósofos estoicos refletiram profundamente sobre a natureza do comportamento humano. Epictetus ensinava que uma das maiores formas de liberdade é deixar de depender da aprovação das outras pessoas para definir o próprio valor. Seneca observava que quem tenta agradar a todos inevitavelmente acaba se afastando de si mesmo. E Marcos Aurelius lembrava constantemente que a dignidade de uma pessoa não depende da opinião alheia, mas da coerência entre suas ações e seus princípios. Esses pensadores compreenderam algo que continua extremamente relevante até hoje. Respeito começa na forma como você conduz sua própria vida, na forma como você estabelece limites, na forma como você decide o que aceita e o que não aceita. E essa compreensão muda completamente a forma como você se posiciona nas relações. Nas relações humanas existe um fenômeno constante que poucas pessoas percebem. Testes de limite. Eles raramente são intencionais. Na maioria das vezes acontecem de maneira automática. Alguém faz um comentário ligeiramente desrespeitoso. Observa sua reação. Se nada acontece, o limite se desloca um pouco. Depois acontece novamente. Talvez um pequeno atraso. Talvez uma pequena falta de consideração. Se ainda assim não existe reação clara, o padrão se fortalece. Ao longo do tempo, essas pequenas interações definem completamente a dinâmica entre duas pessoas. E a forma como você responde nesses momentos aparentemente pequenos pode determinar o nível de respeito que receberá durante anos. A pessoa que vive tentando agradar costuma carregar um tipo de cansaço muito particular. Não é um cansaço físico. É um cansaço emocional. Ela sente que está sempre disponível para os outros, sempre pronta para ouvir, ajudar, compreender. Mas raramente sente o mesmo nível de consideração vindo na direção oposta. Com o tempo, isso cria uma sensação difícil de explicar. Uma sensação de desequilíbrio. Como se algo nas relações não estivesse funcionando da maneira que deveria. E é nesse momento que muitas pessoas começam a perceber que algo precisa mudar. Limites não precisam ser agressivos para serem eficazes. Na verdade, muitas vezes os limites mais poderosos são os mais silenciosos. Eles aparecem na forma como você responde a um comentário desrespeitoso, na forma como você reage a uma provocação ou na forma como você decide não aceitar determinadas situações. Quando alguém estabelece limites claros, mesmo de forma tranquila, o ambiente rapidamente percebe que existe uma linha que não deve ser ultrapassada. Esse tipo de postura cria uma aura de estabilidade emocional que naturalmente gera respeito. Sêneca dizia que o homem verdadeiramente forte não é aquele que domina os outros, mas aquele que domina a si mesmo. Isso significa que a autoridade verdadeira não vem de agressividade nem de imposição externa, mas da capacidade de permanecer firme em seus princípios mesmo quando existe pressão social para ceder. Pessoas que possuem esse tipo de estabilidade não precisam levantar a voz para serem levadas a sério. Sua postura já comunica que existem valores que não serão negociados. E quando alguém transmite essa mensagem de forma consistente, o ambiente ao redor começa a ajustar automaticamente o comportamento. Quando uma pessoa começa a se posicionar com mais clareza, algo curioso acontece. Sua presença passa a ser percebida de maneira diferente. As pessoas começam a prestar mais atenção no que ela diz. Começam a considerar seus limites com mais cuidado. Isso não acontece porque ela se tornou dura ou agressiva. Acontece porque ela deixou de abrir mão de si mesma. E essa mudança cria um novo tipo de respeito. Ser respeitado não significa ser frio. Não significa se tornar distante ou arrogante. Significa encontrar um equilíbrio. Continuar sendo gentil, sem se anular. Continuar sendo compreensivo, sem ignorar seus próprios limites. Esse equilíbrio exige consciência. Mas quando ele aparece, transforma completamente a qualidade das relações. No final das contas, respeito não nasce do quanto você agrada. Respeito nasce do quanto você se respeita primeiro. Quando uma pessoa compreende isso profundamente, algo muda.
Ela continua sendo gentil. Mas deixa de se sacrificar constantemente. Continua ajudando. Mas deixa de ignorar seus próprios limites. E é exatamente nesse ponto que algo começa a acontecer. As pessoas começam a enxergá-la de maneira diferente, com mais atenção, com mais consideração, com mais respeito. Existe uma pergunta simples que pode mudar completamente a forma como você vive. Não é: como posso agradar mais as pessoas? A pergunta é outra: estou respeitando a mim mesmo? Porque quando você aprende a fazer isso, algo muito curioso acontece. Você não precisa mais correr atrás da aprovação de ninguém. Você não precisa mais se explicar o tempo todo. Você não precisa mais provar constantemente seu valor. As pessoas simplesmente começam a perceber algo diferente em você. Isso tem um nome: presença. Agora pare por um momento e reflita. Quantas vezes você abriu mão de si mesmo apenas para manter alguém confortável? Se essa pergunta fez você pensar, escreva "Eu percebi isso" nos comentários. Isso ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E se você quer aprender mais sobre estoicismo, disciplina emocional e clareza mental, inscreva-se no canal. Porque aqui nós não buscamos apenas inspiração. Buscamos força interior. Nos vemos no próximo ensinamento.